Olá, bom dia! Está no ar mais um programa Geração de Vencedores. Nessa manhã de hoje, traremos um tema muito precioso para falar ao seu coração. Você sabe o que realmente é viver pela fé? Você ousaria a viver pela fé e ver a sua vida completamente transformada? Eu quero falar sobre isso nessa manhã de hoje e eu tenho certeza que essa palavra vai falar profundamente ao seu coração. Portanto, convide mais pessoas a estar juntamente com você aí de frente do seu aparelho para que vocês possam receber essa palavra poderosa sobre a sua vida. Permaneça ligado. Eu quero cumprimentar a você que está nos vendo nesse momento. Que Deus possa te visitar aí onde você se encontra. E que essa palavra ela possa falar no mais profundo do seu coração. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para mudar. A palavra de Deus é poderosa para transformar. Portanto, ao ouvir essa palavra, receba essa palavra no mais profundo do seu coração. E no momento que você mais necessitar, no momento que você mais precisar, o Espírito de Deus vai te lembrar da palavra que você recebeu, da palavra que chegou até os seus ouvidos e você permitiu que ela fosse até o seu coração. E certamente essa palavra vai ser a grande diferença na sua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Você que nos vê aí da sua casa nesse momento, eu quero dizer a você que nós temos na cidade de Uberaba um povo muito feliz, um povo muito alegre, o povo mais feliz da face da terra se encontra aqui. E nós queremos, esse povo quer dar a você uma forte e calorosa salva de palmas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O caderno de Apocalipse, capítulo de número 21, verso 5, diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Deus faz novas criaturas. Deus dá vestes novas. Diz aqui a palavra que Ele coloca à nossa frente novos caminhos. O Senhor, até mesmo novos céus e nova terra, o Senhor coloca para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam profundamente. Isso significa, querido, isso significa, meu irmão amado, que Deus está preparando coisas novas para você. Eu estou dizendo que esse tempo de angústia, eu estou dizendo que esse tempo de solidão, eu estou dizendo que esse tempo de depressão, que esse tempo de enfermidade está chegando ao fim, porque o Senhor, Ele é um Deus que traz coisas novas para cada um de nós. E nós não podemos estar distraídos, nós precisamos estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus está falando, para que nós possamos receber o novo de Deus para as nossas vidas. Eu estou dizendo que Deus tem coisas novas para a sua vida. A palavra nos fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que os seus olhos não viram, não chegou aos seus ouvidos, não ouviram, ainda não subiu ao seu coração aquilo que Deus tem preparado para você. Por isso, ouça, e essa palavra, ela precisa entrar no seu coração, para que você entenda, para que você perceba que Deus tem coisas novas para você. Você sabia que as Escrituras dizem que quando você ainda estava no ventre da sua mãe, antes que as pessoas te conhecessem, antes mesmo que o seu nome fosse escolhido, Deus já te conhecia e Deus já te chamava exatamente
pelo seu nome. Ou seja, o seu nome já estava de antemão, o seu nome antes mesmo da fundação do mundo, o seu nome já estava na memória do Senhor. Por quê? Por que que Deus me ama dessa forma? Por que que Deus se interessa dessa forma por mim? Às vezes a gente olha para a gente mesmo e nós dizemos assim, somos tão pecadores, somos tão falhos. Na verdade, às vezes nós não aprendemos nem mesmo a receber o amor que as pessoas tiveram, porque talvez não tenhamos sido amados quando éramos pequenos, quando éramos adolescentes. Talvez você não tenha recebido o amor do pai ou da mãe ou dos seus familiares. Ainda assim, Deus já te amava, Deus já te conhecia, Deus já te chamava pelo seu nome e Deus já tinha um projeto para a sua vida. O problema é que o inimigo sempre tenta nos distrair. O inimigo sempre tenta colocar palavras no nosso coração que na verdade não é a palavra de Deus. E às vezes andamos distraídos e deixamos de receber e deixamos de entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Aliás, são tantos entretenimentos no nosso dia a dia, não é verdade? Existem tantas coisas para nos distrair, existem tantas diversões, existem tantas falhas, tantas falas, existem tantas pessoas te chamando a atenção de um lado, de outro, computadores, telas à sua frente, e muitas vezes você sequer para perceber e para ouvir aquilo que Deus tem, exatamente que Ele tem para a sua vida. Por isso, querido, quando nós recebemos a palavra de Deus, ao crermos na palavra de Deus, na verdade nós vamos sendo formados, nós vamos sendo trabalhados. Na verdade a gente percebe, essa parte da minha vida não está muito bem, essa outra parte também não está muito bem, então eu vou dispensando e Deus vai nos formando. Eu gosto muito dessa palavra, formar, porque formar é ser colocado em uma forma para estarmos formados. E depois de formados, ou seja, depois de preparados, na verdade, aí Deus nos usa como vasos, como instrumentos nas mãos deles. Mas quando nós estamos distraídos, quando você está distraída, filha, você acaba olhando para aquilo que não está nas suas mãos, você acaba olhando para aquilo que as pessoas dizem, você esquece de olhar para aquilo que Deus já colocou na sua mão, e às vezes você diz assim, mas eu acho que realmente Deus não tem nada comigo, eu acho que Deus não tem propósito com a minha vida, eu acho que Deus nem me conhece. Eu digo a você que essa é uma mentira do inferno. Deus te conhece, Deus te ama, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, e a palavra de Deus vem para nos formar, vem para nos trabalhar, apesar das situações e das dificuldades que porventura você esteja passando. Davi entendia isso. Por isso que a palavra de Deus nos fala, em 1 Samuel, capítulo 22, verso de número 2. Que Davi, sabendo que Deus tinha um projeto para a vida dele, Davi reuniu um grupo de homens. E Deus estava trabalhando a vida de Davi, mas Deus estava trabalhando as pessoas que estavam também ao redor de Davi. Por isso que quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, Deus começa a trabalhar também as pessoas que estão ao nosso redor. Davi chamou um grupo de homens, e esses homens vieram para junto de Davi. E nós perguntamos, quem eram esses homens? Quem era esse exército que Davi estava formando? Quem era esse povo que Davi estava formando? Eram os grandes lutadores, eram os preparados lá no exército tal? Não eram. Diz a palavra que eram pessoas endividadas, pessoas amarguradas de coração, pessoas empobrecidas, pessoas que estavam vivendo uma situação complicada, difícil, e Deus começa a formar esse povo, Deus começa a trabalhar o coração desse povo, e esse povo forma um verdadeiro exército. Entenda uma coisa, Jesus formou um grupo de homens ao redor dele.
Jesus diz a palavra que Ele chamou para si as pessoas que Ele mesmo escolheu. Você sabia que Jesus escolheu a você? Você sabia que Jesus te conhece pelo seu nome? Você sabia que Deus tem algo tremendo e poderoso a fazer na sua vida? Jesus chamou alguns homens e nós perguntamos, eram os mais inteligentes, eram os mais capazes? Quem eram esses homens? Eram pescadores, eram cobradores de impostos, mas esses homens tinham um coração aberto e ensinável. Quando o nosso coração está aberto para aprendermos, para compreendermos o projeto que Deus tem na nossa vida, Deus começa a trabalhar a nossa vida e nós somos transformados, nós somos mudados. Então, querido, eu quero dizer a você que você está ouvindo a palavra do Senhor e Deus quer que você avance. Deus quer que você conquiste novos territórios. Deus quer que você eleve os seus olhos para chegar onde talvez os seus antepassados não chegaram. Deus tem um projeto para a sua vida e eu quero dizer que são coisas grandes. Quando Deus tem um projeto, não são coisas pequenas, são coisas grandiosas. Talvez você olhe para si e você se veja, talvez como aqueles homens, aqueles valentes de Davi, é verdade, que não tinha grandes possibilidades, mas aqueles homens estavam atentos, aqueles homens queriam crescer, aqueles homens tinham consigo, eu posso melhorar. Talvez você diga assim, mas o que é que eu faço? Como é que eu posso agir? O que é que eu posso fazer? O caderno de Joel, capítulo de número 3, verso de número 10, o Senhor nos ensina, Joel capítulo 3, verso 10, diz que nós devemos pegar os arreios, devemos pegar as carpideiras e transformá-las em espadas. Que nós devemos fazer uma coisa tremenda, ou seja, adaptarmos algo, ou fazermos algo diferente. E ainda diz assim o profeta, e diga o fraco. Talvez você esteja se imaginando a pessoa mais fraca da face da terra. Talvez você esteja se vendo como o pior dos piores. E o Senhor diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Se existe alguma pessoa que é fraca ou está se sentindo fraca, eu gostaria que você repetisse comigo, diga o fraco, eu sou forte. Por que é que nós somos fortes? Nós somos fortes porque nós estamos ouvindo a palavra. Nós estamos, querido, recebendo uma palavra. Nós não podemos parar, nós não podemos recuar, nós temos que entender aquilo que Deus está falando e não apenas entender, como também colocar em prática aquilo que o Senhor está ensinando e falando ao nosso coração. Então, o equipamento, aquilo que você mais precisa, já está em suas mãos. Um dia Deus chamou Moisés e disse assim, Moisés, eu quero que você faça uma obra poderosa, eu quero que você arranque o meu povo, ou seja, o povo de Israel, que estava numa situação de escravidão. Que situação complicada, tirar um povo, uma nação, quase 2 milhões de pessoas. Moisés não tinha armas, e Deus falou assim, Moisés, você tem algo à sua mão, que já é o suficiente. Às vezes nós dizemos assim, mas eu tenho tão pouco, ou eu não tenho quase nada, eu não tenho os recursos, eu não tenho a possibilidade. Às vezes dizemos assim, eu não tenho conhecimento. Moisés disse o mesmo para o Senhor, e o Senhor disse assim, Moisés, o que é que você tem em suas mãos? Moisés tinha apenas um bastão, ele tinha apenas uma vara, e Deus diz assim, Moisés, já é o suficiente. Por quê? Porque Deus é aquele que torna as coisas pequenas em coisas grandiosas. A ferramenta que você precisa, aquilo que você mais necessita, já está nas suas mãos. Talvez seja um desejo do seu coração, talvez seja uma vontade que você tem,
talvez seja uma palavra que você recebeu, talvez seja algo que você viu, talvez seja exatamente como Moisés. Moisés, o que você tem? Moisés tinha apenas na sua mão um bastão. Mas muitas pessoas, ao invés de olhar para aquilo que Deus deu, ele começa a olhar para aquilo que Deus deu para o outro. E começa a reclamar e a dizer: mas Deus não me deu isso. Mas Deus não me abençoou. Aí você acaba deixando de usar aquilo de mais precioso que já está em suas mãos. Por isso, o que Deus precisa fazer com você, os recursos que você necessita, o Senhor já colocou em suas mãos. Querido, preste atenção. Se o Senhor diz que faz nova todas as coisas, assim diz a palavra de Deus. Eu creio nessa palavra. Eu quero que você entenda que os recursos, que aquilo que você necessita, aquilo que você mais precisa para a sua vida, já existe na eternidade. Você crê assim ou não? E aí você pergunta: mas o que é que falta para mim? Talvez o que mais falte é você mudar a sua mentalidade. É você entender que Deus tem todos os recursos. Deus tem tudo aquilo que você precisa. Por quê? Porque quando a gente está na casa do Senhor, meu querido, quando a gente vem à casa do Senhor, na verdade tudo que nós fazemos, nós o fazemos pela fé. É pela fé que Noé construiu a arca, foi pela fé que Moisés passou o mar vermelho. Tudo o que nós fazemos, nós o fazemos pela fé. A Bíblia diz que tudo é possível a quem? Àquele que crê. Portanto, quando nós cremos, quando nós recebemos a palavra e quando nós dizemos assim: eu creio, e assim será o que Deus vai fazer na minha vida. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não está vendo, mas você espera. Uma certa feita, Jesus estava com a multidão no deserto, o sol já estava se pondo, as pessoas estavam famintas, e alguém chega para Jesus e falou assim: Jesus, manda esse povo embora, porque eles não têm o que comer. Por favor, Jesus. E pode ser que alguns até morram no caminho. Pode ser que alguns nem consigam chegar em casa. E Jesus disse para aqueles discípulos: o que é que vocês têm? Um disse assim: Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para a multidão? É assim que nós dizemos muitas vezes. O que eu tenho é muito pouco, não é quase nada. Jesus diz assim: 5 pães, 2 peixinhos, já é o suficiente. Por quê? Porque Jesus já via, ele já enxergava, ele já via pelos olhos da fé toda uma multidão sendo alimentada. Tanto é que ele reúne as pessoas e pela fé ele manda que os pães e os peixes fossem distribuídos, fossem entregues. E a Bíblia diz que todos foram saciados e ainda sobraram 12 cestos completamente cheios. Qual o grande problema? O grande problema é que às vezes você fica olhando para o passado. O grande problema é que às vezes você olha para aquilo que você perdeu. Você olha para aquilo que o outro tem. O grande problema é que às vezes você reclama daquilo que você não tem. Não é tempo de olhar para o passado. Não é tempo de permanecer estacionado. Uma das piores coisas que existe é quando alguém estaciona espiritualmente. Quando ele estaciona espiritualmente, ele não cresce. Se você não cresce, meu querido, você acaba regredindo. Uma pessoa estacionada, ela na verdade está viajando em uma cadeira de balanço. Vai para frente, vai para trás. Até distrai. Por isso que tem muitas pessoas distraídas, mas não chega a lugar nenhum. Esse é o tempo
A palavra do Senhor para você nesse dia de hoje é: eis que faço nova todas as coisas. E a palavra diz assim: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso significa, querido, isso significa que Deus tem uma perspectiva para a sua vida. Isso significa que Deus tem um projeto para a sua vida. E quando você recebe essa palavra, e quando você ouve essa palavra, você começa a entender que Deus quer e que Deus faz. E Deus já deu em suas mãos uma arma poderosa. Todo cristão tem nas suas mãos uma arma poderosa, capaz de transformar toda e qualquer coisa. Que arma nós temos? Nós temos a arma que é a palavra de Deus. Nós temos a arma da oração. Por que às vezes oramos tão pouco? Por que conversamos com o vizinho, conversamos com o colega de trabalho, conversamos com tantas pessoas, mas dificilmente conversamos com Deus? Oramos pouco porque cremos muito pouco na oração. Mas quando nós deixamos despertar dentro de nós essa força poderosa, que é podermos falar com Deus, é podermos ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Meu querido, a sua vida não continua mais a mesma. Aprenda a dobrar os seus joelhos. Aprenda a ouvir aquilo que Deus está falando. Apenas aprenda a crer naquilo que Deus está falando com você nesse dia de hoje, para que você não viva como existe uma multidão de pessoas vivendo em situação de escravidão, em situação de derrota. Você não nasceu para ser um derrotado, você não nasceu para ser um frustrado, você não nasceu, querido, para voltar atrás. Eu estou falando com você, você é um valente do Senhor. Você, minha irmã, é uma valente do Senhor. Receba essa palavra, guarda essa palavra no seu coração, para que você possa compreender o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se você tem coragem de virar para o seu irmão do lado e dizer assim: você é um valente. Diga assim: você tem muito valor. Por isso Deus, diga assim: por isso Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Diga assim: você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, dê um forte aplauso a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Olá! Que a paz esteja sobre nossas vidas. Deus é fiel sempre, Ele abre portas onde não há porta, nos vê quando ninguém vê, Ele nos sustenta quando pensamos que as possibilidades acabaram. Mesmo quando muitos dizem tem mais, não tem mais jeito, Ele diz em Apocalipse 21, versículo 5: eis que faço novas todas as coisas. É pela fé que todas as coisas vêm a ser novas. A Bíblia fala de duas mulheres que enfrentaram situações da vida de maneira contrastante, as irmãs Marta e Maria. No Evangelho de Lucas capítulo 10, Jesus visitava a casa delas. Marta pôs-se a trabalhar freneticamente, enquanto Maria adorava aos pés do Mestre. Mas em outro momento no Evangelho de João capítulo 11, estas mesmas irmãs agiram de maneira tão diferente, enfrentando outra situação. Seu irmão Lázaro estava gravemente enfermo. Marta e Maria mandaram chamar Jesus, mas ele não atendeu o pedido delas e Lázaro morreu. Vejamos, quando isso aconteceu, as irmãs ficaram sabendo que Jesus estava se aproximando do povoado onde elas moravam. Maria continuou sentada e Marta, que corria para um lado e outro no dia em que Jesus estava em sua casa.
usou essa natureza impulsiva, conseguiu deixar Jesus encher sua vida. Ela era um vaso novo, cheia de fé, vivendo o novo de Deus na sua vida. Ela não deixou de crer. Marta saiu apressada ao encontro do mestre, declarou-se em fé. Ela teve ousadia em dizer: Senhor, se estivesses aqui, não morreria meu irmão. Sabe por que ela conseguiu falar dessa forma com Jesus? Ela encheu seu coração da presença dele, creu somente que ele poderia pegar um vaso quebrado como o dela e transformar, dando fé e ousadia. Imagina a perplexidade de Marta quando Jesus lhe respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que maravilha! Ela estava vivendo o novo de Deus, aprendendo de Deus. Você pode ser cheia de fé. Por isso eu lhe convido a buscar o melhor de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz assim para você, que sem fé é impossível agradar a Deus. Saia da sua zona de conforto e venha agradar o Pai. Venha amanhã participar comigo de um culto de fé às 19h30, porque eu vou te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. A palavra de Deus é tremendamente poderosa e eu creio que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Que você possa viver pela fé, que você possa caminhar pela fé e que a sua vida seja completamente transformada. Esse é o objetivo da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela sempre é poderosa o suficiente para mudar o rumo de qualquer história, independente da situação que você esteja vivendo, independente daquilo que você esteja passando nesse momento. Quando você começa a viver pela fé, a sua história é modificada. Mas aí você começa a perguntar: fé em quê? Fé na palavra de Deus. Portanto, quando nós cremos naquilo que Deus fala conosco, quando nós nos firmamos, quando o nosso alicerce realmente é aquilo que Deus fala, por isso nós precisamos sempre estar conferindo no nosso manual, conferindo em nossas Bíblias o que é que está escrito, o que é que Deus deixou gravado em sua palavra. E quando nós vivemos, quando nós ouvimos essa palavra, certamente a nossa existência passa a ser preenchida, passa a ser transformada. E é exatamente esse o grande desafio. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, o desafio para cada um de nós é aprendermos a viver pela fé. Se você começa a viver pela fé, você verá a sua história tomando um outro rumo, a sua história sendo diferenciada. Eu quero desafiar a você a viver não uma fé comum, uma fé nas coisas naturais, mas Deus é o Deus do sobrenatural. A nossa fé é para ser vivida nas coisas sobrenaturais, além do natural. Por isso que quando a gente olha para a vida do Senhor Jesus, a gente percebe que tudo que Ele fez foi bem feito, tudo que Ele fez operou na esfera do sobrenatural. Nós temos essa palavra, nós queremos te convidar a estar conosco no Ministério Deus Forte, recebendo uma palavra sobrenatural, recebendo uma palavra que vai fazer com que você caminhe pela fé e que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia de hoje. Quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, que eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, coloca as mãos sobre esse homem, as tuas mãos sobre essa mulher. Abençoe, guarde e que a porção da tua palavra possa penetrar no mais profundo desse coração. É o que eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e estarei esperando por você em uma das nossas celebrações no Ministério Deus Forte. Até mais.